Afinal de contas, os inadimplentes terão seus passaportes e suas CNHs suspensas? É disso que eu vou falar hoje. Esse vídeo é quase um vídeo de utilidade pública, né? Desde o dia 9, onde o STF julgou uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PT, ação direta de inconstitucionalidade 5941, o STF determinou que as medidas atípicas de suspensão de CNH e passaporte são constitucionais. E vamos tentar entender um pouco dos absurdos que têm sido ditos por aí e principalmente essa surpresa relacionada ao STF, que no meu ponto de vista, o julgamento da ADI choveu no molhado, né? Quando a gente olha para o Código de Processo Civil anterior, o antigo Código de Processo Civil, lá de 73, a doutrina já tinha criado a possibilidade do magistrado utilizar medidas atípicas, ou seja, que não estivessem presentes na lei executiva, seja uma execução de título executivo extrajudicial ou um cumprimento de sentença, para poder fazer com que esse devedor, né, cumprisse as suas obrigações processuais. Fato é que com este Código de Processo Civil, essas ideias doutrinárias passaram a ser ideias ou passaram a ser regra. E, portanto, se eu olhar para o Código de Processo Civil hoje, que passa por um exame de constitucionalidade, né? Qualquer lei federal tem uma análise de constitucionalidade, eu vou perceber que essas medidas atípicas já existem, né? Então, não é surpresa nenhuma. E aí, só para a gente poder entender, eu tenho meu nome no Serasa, então quer dizer que eu não vou poder mais dirigir, né? Como que vai ser feita a suspensão do passaporte? Gente, a resposta é não e eu explico, tá? Essas medidas coercitivas são todas judiciais e elas são tomadas pelo magistrado depois de uma série de etapas processuais em que o devedor, seja de forma propositada ou quando o devedor dá indícios que ele está escondendo o patrimônio, quando ele não está simplesmente querendo pagar e tem capacidade financeira para isso, né? Aí pode ser que chegue num determinado momento e quando esgotadas as outras possibilidades que você tem de receber, então o código traz isso, né? Ele diz que você preferencialmente vai receber por dinheiro, bens móveis, depois bens imóveis, e aí você pode penhorar a cota de empresa, né? Ação de empresas, sociedades anônimas de capital aberto, outros títulos, enfim, você pode penhorar um monte de coisa. Se você não conseguir, a gente chega então na possibilidade de ter medidas atípicas para que esse devedor seja compelido a pagar. E eu explico. Um erro muito comum quando começou essa história de CNH, de suspensão de CNH e passaporte, é os juízes utilizarem isso como mecanismo punitivo. Então olha só, já que você é devedor e está escondendo o seu passaporte, escondendo o seu patrimônio, eu vou suspender a sua CNH e vou suspender também o seu passaporte. Afinal de contas, quem é devedor não tem dinheiro para poder ter carro e não tem dinheiro para poder viajar. E isso é um despropósito sem tamanho. Essas medidas atípicas, elas servem de forma coercitiva. Ou seja, o juiz, dentro do processo, vai precisar fazer o seguinte. Ele vai dizer o seguinte: devedor, você tem 15 dias para cumprir a sua obrigação ou, caso não cumpra a sua obrigação, nós suspenderemos a sua CNH ou nós suspenderemos o seu passaporte. E, portanto, essa medida não é o fim para o processo. Ela é um mecanismo que o magistrado vai ter de fazer com que a obrigação processual seja efetivamente cumprida. Então, você que deve lá o cartão de crédito, você que tem o nome no SPC Serasa, né? Eu acredito que muita gente que me segue por aqui, esse não é um problema, né? Vejo pessoas extremamente abastadas por aqui, nessa vida de Instagram, todo mundo rico, feliz, né? Andando de barco, viajando bastante. Mas fato é que se você tem aquele amigo, um tio, primo, parente que está preocupado com isso, não se preocupem, tá? A menos que você seja um devedor contumaz, que você tenha várias ações, que você esconda seu patrimônio para poder lesar os seus credores.
E aí, nesse caso, efetivamente, pode ser que você, através das medidas atípicas, tenha a sua CNH e o seu passaporte suspenso. Tá bom? Espero que tenha esclarecido essa dúvida. Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo.